Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa, só reaja, só para a gente saber se estão todos nos ouvindo, nos vendo também. Ok. Pessoal, eu vou dar alguns recadinhos, tá bom? Antes da gente iniciar. Também vamos aceitando as pessoas com o tempo, para que a gente possa seguir com o tempo normal, né? E não ultrapassar tanto. Então, sabemos que esse horário é um horário que a galera está chegando em casa, né? Muitas pessoas também acabam assistindo até no trânsito. Então, vai ter gente que vai entrar ainda, né? No decorrer aí da fala do Diego, mas nós vamos aceitando conforme o pessoal for entrando, tá? Para a gente poder iniciar. Então, meu nome é Nathalie, eu sou coordenadora pedagógica da Fundação Síndrome de Down, sou uma mulher branca, loira, estou usando uma blusa azul, atrás de mim tem uma parede branca, tenho os olhos castanhos, e estou aqui para a gente poder falar um pouco sobre a estrutura da educação especial no estado de São Paulo, tá? Nós trouxemos hoje o Diego, nós tivemos uma reunião, né, a Fundação Síndrome de Down participou de uma reunião o ano passado com o Diego para falar sobre a educação especial e as perspectivas, né, as novidades que esse tema vem trazendo para nós, e o Diego foi extremamente esclarecedor. E nós, né, da Fundação Síndrome de Down, falamos, não, precisa trazer esse tema para pessoas ouvirem, fora do espaço ali, né, da reunião profissional. A gente sabe que tem muita família com dúvida, a gente sabe que tem muito profissional também com dúvida, os próprios profissionais da Fundação Síndrome de Down, da parte terapêutica, né, tem dúvidas sobre essa parte da educação, então nós achamos extremamente pertinente trazer esse assunto para falar sobre isso, e o Diego, com muito carinho, aceitou essa fala com a gente, tá bom? Eu gostaria de dar alguns recados, então eu gostaria de pedir para que vocês mantivessem, por gentileza, os áudios fechados, tá bom? Nós temos, às vezes, algumas dificuldades de conexão de internet, às vezes aqui, às vezes até com o Diego, então, para que ele possa falar tranquilamente, não dê eco, né, durante a fala dele, eu peço encarecidamente para que vocês fechem os áudios. Porque a nossa internet pode aí, né, ter alguma alteração de conexão. Também estou avisando que está sendo gravado, tá? Porque geralmente as capacitações da Fundação Síndrome de Down ficam disponíveis no YouTube. Então, o pessoal que gostaria de estar, por exemplo, não pôde estar, vai poder assistir depois, porque o link é disponibilizado. E o pessoal, né, que está aqui e quer assistir novamente em algum momento depois, ou passar para algum colega de trabalho, para alguma família, tem essa oportunidade também por conta do link que é disponibilizado. Então, eu aviso da gravação, porque às vezes tem pessoas que gostam de ficar com a câmera aberta, então deixando já avisado que o link ele fica disponibilizado para outras pessoas assistirem depois também. Então, caso você não se sinta confortável, você pode fechar a câmera, não tem problema nenhum, tá bom? Outro recado também é a lista de presença, tá? No finalzinho, assim que o Diego começar a finalizar a fala dele, eu passo a lista de presença no chat. Pessoal, eu peço, por favor, que vocês assinem, porque é de extrema importância até mesmo para o certificado. A capacitação da Fundação Síndrome de Down, ela libera o certificado para vocês, e esse certificado é muito importante que vocês assinem a lista de presença, tá? Para que o nome de vocês vá certinho no certificado, também para a gente ter uma noção mesmo da quantidade de pessoas. A gente tem muita dificuldade porque, às vezes, a gente só tem 16 assinaturas na lista de presença, enquanto a sala está com 70 pessoas. Então, a gente gostaria muito de pedir que vocês assinem, tá? No finalzinho, é um formulário muito rápido, que é colocado no chat para que vocês possam assinar. Combinado? Diego, fique à vontade, tá bom? Agradeço desde já. Então, fique à vontade para fazer a sua fala. E estamos por aqui também para te auxiliar em qualquer momento, tá bom?
Tá bom, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite. Então, para a gente iniciar a, né, os trabalhos de hoje, eu conversar com vocês, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelo um pouquinho caracolado aqui em cima no topo da cabeça, castanho escuro, olhos castanhos. Uso um óculos meio arredondado, uso uma barba também um pouco rala, um pouco ralinha aqui no, né, no rosto, e estou vestindo uma camiseta polo amarela, e o meu fundo está com desfoque, né, aqui do meu escritório. Bem, então, como eu falei, eu agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês, o convite da instituição para poder partilhar e compartilhar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu vivo ali na minha realidade. Eu sou supervisor, educacional no estado de São Paulo e trabalho, né, na pasta da educação especial com as políticas de educação especial na parte da Campinas Leste, tá? Então, para vocês poderem se situar e se localizar, é do centro caminhando para Jaguariúna. Então, é essa região que eu faço parte ali e coordeno a pasta da educação especial dentro da Secretaria de Educação, na região Campinas Leste. E o que eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho é sobre a Resolução 129 de 2025, que é a nova política de educação especial do Estado de São Paulo, tá? Então, dentro das escolas estaduais, a legislação que faz então essa regência, que vai fazer aí toda a estruturação da política de educação especial, do atendimento das pessoas, dos alunos com deficiência, está aí respaldado em cima dessa resolução, a 129 de 2025. Ela saiu ali no finalzinho do ano passado e veio aí é, mudando algumas coisas, trazendo algumas novidades para isso que a gente chama de ecossistema da inclusão educacional, tá? Então, toda essa estrutura que nós temos da educação especial, nós chamamos de um ecossistema. Por que um ecossistema? Porque um ecossistema ele é composto por vários elementos e que todos juntos e trabalhando formam uma unidade. Então, nessa perspectiva, a política de educação especial do Estado de São Paulo, ela traz esse enfoque de múltiplos elementos, múltiplos profissionais ali trabalhando em prol da inclusão educacional da pessoa com deficiência dentro das escolas estaduais, tá? Então, então, o que que tudo isso significa, né? Então, esse significado, né, a adoção dessa política nessa perspectiva de ecossistema é uma política que vai trazer para a gente recursos pedagógicos, serviços especializados e profissionais qualificados para que possam superar todas as barreiras, né, as barreiras à aprendizagem dos estudantes com deficiência dentro das escolas estaduais. E aí, uma questão muito importante para a gente é esse destaque na questão da equidade. A política de educação especial, né, do Estado de São Paulo vem trabalhando nessa perspectiva de equidade. Por que equidade? A equidade na perspectiva de respeito à diversidade. Porque sem a equidade não tem como a gente trabalhar esse desenvolvimento de respeito à diversidade como um todo e sempre buscando aí um enfoque para uma educação de qualidade, tá? Então,
a revisão que foi feita na política, porque nós temos aí já uma história de educação especial dentro do estado de São Paulo, né? Muitas resoluções, que eu sei aqui de cabeça, que eu consigo contar assim de cabeça, foram 6, 7 resoluções que vieram aí ao longo desses últimos 25 anos, transformando toda essa perspectiva de educação especial e o modus de como nós trabalhamos a educação especial dentro das escolas estaduais, tá? Então, para a gente fica muito nítido e é muito específico essa questão da equidade, tá? Essa política ela vem trabalhar nessa perspectiva de equidade em que sentido, né? A gente entendendo o que significa realmente esse conceito de equidade. E aí eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante para a gente poder entender o desdobramento que a política tem dentro lá da escola, dentro da sala de aula, nessa perspectiva de equidade, e não numa perspectiva de igualdade. Tá? Por quê? Se a gente observar aí na imagem, a igualdade ela vai trabalhar numa perspectiva de todos receberem um tratamento igual. Todos receberem um tratamento igual. Porém, dentro da política, nós temos ali uma gama de profissionais, uma gama de questões que a gente pode trazer para ser trabalhado, para ser dado ali de suporte para o desenvolvimento para o aluno dentro da escola. Porém, nós temos que entender as diferenças específicas de cada aluno e nessa perspectiva, a gente não trabalha na questão de igualdade. A gente trabalha numa questão do quê? De equidade. Então, equidade, a gente vai traduzir equidade como a cada um aquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento. Então, por isso que essa política educacional e quando nós estamos falando aí de um ecossistema de inclusão, nós focamos muito dentro dessa perspectiva de equidade. A cada aluno, um olhar diferente, um olhar específico, um olhar direcionado, para que nós possamos trabalhar essa perspectiva do quê? De fornecer para cada aluno aquilo que ele necessita. Embora o direito seja garantido a todas as pessoas com deficiência, a tudo que a legislação tem ali para oferecer para o processo educacional, para o suporte ao processo educacional do estudante. Porém, nem todo estudante precisa de tudo. Então, é importante, antes de falar do que a política proporciona, do que a política traz, a gente entender essa perspectiva, porque é ela que molda todo o nosso trabalho, né, dentro da questão da própria política educacional, tá? Bem, então, como eu falei, a Secretaria de Educação, ela já vem aí em vários anos, eles já vem ali numa trajetória de um processo inclusivo dentro das escolas, né? Então, desde aí de 90, com os estabelecimentos internacionais, com Juntiém, Salamanca, com todas essas legislações aí que foram moldando o processo inclusivo dentro do Brasil, São Paulo também foi se desenvolvendo, né? A rede estadual foi se desenvolvendo, trazendo políticas, inovando, qualificando e trazendo aí esses olhares e essas perspectivas para um melhor desenvolvimento da inclusão dentro da escola. Então, o que que nós temos aí da nossa história de educação especial, da nossa história de política? O que que nós temos, os nossos três principais eixos norteadores da nossa política? Primeiro, acolher os estudantes e a comunidade escolar. Então, toda a nossa legislação educacional, toda a nossa legislação, ela está focada nesse desenvolvimento de
acolhimento. Acolhimento dos estudantes, acolhimento das famílias, acolhimento da comunidade escolar, entendendo ali as suas dificuldades, entendendo os anseios e trabalhando dentro de um equilíbrio e equidade. Nós também construímos aí em planejar estratégias, metodologias e recursos, né? Promovendo a evolução da aprendizagem com significado, que é o mais importante para a gente, né? Então, todo o desenvolvimento dentro de uma sala de recurso, nos suportes, para o desenvolvimento educacional dessa criança, nos suportes ali que nós vamos desenvolvendo dentro de sala de aula, nos planejamentos estratégicos voltados para os alunos com deficiência, respeitando ali a, as suas dificuldades, respeitando os seus limites. Então, essa construção histórica, né, do desenvolver das políticas educacionais dentro do estado de São Paulo, nos levaram até essa nossa resolução hoje que tem esse formato, nesses eixos e trabalhando muito a questão da equidade. Claro que eu costumo falar que essa nossa legislação do estado de São Paulo, ela está configurada como uma legislação muito alinhada com todas as políticas nacionais da educação especial. Então, todas as políticas federais, todas as políticas nacionais, todas as prerrogativas, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tudo isso vem sendo contemplado, né, compilado e contemplado dentro da nossa legislação, tá? E aí, então, entendendo essa perspectiva de um ecossistema de inclusão, nós temos o que dentro da nossa legislação? Como eu gosto de falar, um cardápio, né, de uma estrutura de profissionais e de apoios que nós podemos fornecer para esses estudantes, visualizando a quebra de barreiras, né, para o desenvolvimento da educação, tá? E aí é muito importante o enfoque nosso, né, e a da nossa legislação, que é o educacional. Tá? A gente nunca pode perder de vista que o nosso enfoque é esse. Porque quando a gente perde o enfoque, a gente acaba querendo transpor para a educação a necessidade de alguns profissionais que não fazem parte do nosso quadro, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre alguns outros profissionais e que até alguns pontos sensíveis da legislação, alguns pontos polêmicos, né, que nós temos aí de discussão contemporânea, porém dentro das legislações, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Berenice Piana e todas as legislações federais e estaduais, o que que nós temos aí dentro desse ecossistema de inclusão para disponibilizar para os alunos da educação especial? Então, dentro das nossas escolas, o primeiro elementar ali é o professor especializado. E aí, quem que é esse professor especializado? O professor especializado é o professor que tem pedagogia ou alguma outra licenciatura e também a pós-graduação em educação especial. E aí, nós tivemos um avanço também no ano passado no enfoque da legislação da formação desses professores. Porque até o ano passado, nós trabalhávamos muito numa perspectiva generalista. Então, você tinha ali uma pós-graduação em educação especial, independente se fosse em TEA, em deficiência intelectual, sendo na área da educação especial, o docente acabava, é, sendo contemplado ali com a atribuição qualquer sala de AEE de qualquer deficiência. E aí nós tivemos uma remodulação, né, que primeiro veio ali, partiu do Conselho Estadual de Educação, e aí depois o Estado também regulamentou dentro da sua estrutura a especificidade da formação para atuação dentro da sala de recurso.
que a gente chama de sala de recurso ou de atendimento educacional especializado. Então, o AEE, tá? Então, hoje, na nossa estrutura, o professor, para atuar numa sala, no atendimento com os alunos TEA, tem que ter pós-graduação em TEA. Para atuar na sala de deficiência auditiva, tem que ter a pós-graduação em deficiência auditiva, em Libras, letras Libras. Para atuar na deficiência intelectual, tem que ter a pós específica em educação especial na deficiência intelectual. Então, acaba que isso traz um melhor refino e uma melhor qualificação e qualidade de atuação dentro do AEE, lá no atendimento direto dos nossos alunos. Então, o primeiro profissional que nós temos é o profissional especializado, atendendo os nossos alunos em duas perspectivas, tá? A primeira é o atendimento educacional especializado, AEE. Então, as nossas escolas, né, vêm aí numa expansão de AEE, de sala de recurso, porque nós entendemos que todos os alunos têm que ser atendidos na sala de recurso dentro da sua própria unidade escolar. Então, nós estamos aí fortemente num processo de ampliação para que todas as escolas tenham esse espaço para esse atendimento dentro da própria escola do aluno. Ele não precisa ir para uma outra escola para ser atendido, né? Nessa perspectiva e também focando na perspectiva dos grupos separados por deficiência. Então, aluno lá com TEA não vai mais ser atendido junto com o aluno com deficiência intelectual. Então, entender a necessidade de nós separarmos para que o atendimento possa ser focado, qualificado e melhor desenvolvido de acordo com o perfil e deficiência desses alunos. Então, o AEE, para nós dentro do Estado, trazendo ali na nossa política, é uma obrigação de oferecimento, tá? Então, a escola tem por obrigação oferecer para todos os alunos com deficiência, todos os alunos laudados, ela tem por obrigação oferecer o AEE, tá? Ah, a família é obrigada a fazer conosco o AEE? Não, tá? Não. Nós temos aí as instituições que também fazem esse atendimento de AEE dentro ali dos convênios com prefeitura, com o Estado não, porque a gente atende, não faz esse tipo de convênio, mas tem ali o convênio com prefeitura ou a própria instituição ali oferece esse atendimento pedagógico especializado, né? E o importante para a legislação e para nós é esse aluno tem que ser assistido dentro de um suporte educacional especializado, seja na nossa escola, seja numa instituição fora. Então, a nossa obrigação é oferecer. A família, não quero. Tudo bem, né? Aí tem lá a documentação, tem que assinar a desistência e levar o comprovante da onde que está sendo atendido esse aluno, porque é, para resguardar o direito desse aluno, que é direito desse aluno ter o atendimento educacional especializado. E aí, nós temos também o professor especializado atuando dentro do que nós chamamos de AEE estendido, né, ou ensino colaborativo. O que é esse ensino colaborativo? O ensino colaborativo é um momento em que o professor especializado vai se voltar para a comunidade escolar. Por quê? A gente entende que o professor regente, ele não é especialista em educação especial. Alguns fazem após porque querem, mas não é uma obrigatoriedade. Então, esse professor especializado fica dentro da escola à disposição dos outros professores para que ele possa ajudar os regentes da sala, os outros professores da escola, a desenvolver
uma adaptação, desenvolver estratégias diferenciadas, ajudar nessa adaptação do currículo, em adaptação de atividades. É, minha câmera voltou, gente? Ainda não, eu ia te falar isso agora. Tá. A minha câmera ela tá com um probleminha que às vezes ela fica fechando. É, Se ela fechou, aí voltou de novo, e agora eu fechou. vou Não. eu vou continuar com a câmera fechada, eu vou pedir desculpa, tá, gente? Que Tá bom, é mais fácil para não perder muito tempo. sem problema. É, então, dentro dessa perspectiva, a gente tem o AEE estendido. O AEE estendido é esse AEE voltado para a escola, entendendo ali que a escola tem essa necessidade, né? Essa necessidade desse olhar diferenciado para os professores e apoiar os professores nos desenvolvimentos da inclusão dentro da sala regular. Então, nós fazemos, então, hoje em dia, né, nesse ano, nós começamos uma atribuição conjunta. Então, o professor vai lá, ele pega uma turma de AEE, e aí ele, dentro dessa atribuição, já vem também junto algumas horas a mais para que ele possa ficar dentro ali da escola, à disposição da equipe gestora, para atender um pai, para atender os professores. Então, para fazer a inclusão acontecer dentro do ambiente escolar. Entendendo aí que a legislação ela traz toda uma estrutura muito bonita, mas a gente sabe que na hora da aplicação prática, nós estamos falando de seres humanos. Então, às vezes a aplicação prática não sai como o descrito na legislação. Então, pensando nisso, foi colocado esse profissional dentro dali da escola para dar um apoio para toda a escola para que a escola tem um ambiente inclusivo de verdade acontecendo ali dentro do seu desenvolvimento, tá? Bem, então esse é o primeiro profissional que nós temos, né, para dentro do ecossistema de inclusão. O segundo profissional é o professor regente. Então, o professor lá da sala de aula, a legislação puxa ele como também parte desse desenvolvimento educacional, esse desenvolvimento de inclusão. Então, o professor regente também faz parte desse processo. Por quê? O aluno com deficiência é aluno do professor regente. É aquela célebre frase que a gente sempre fala para os professores: você não tem 30 alunos e um aluno com deficiência. Você tem 31 alunos. E pronto. Então, a legislação traz essa corresponsabilidade para o professor regente nesse enfoque, nessa perspectiva de trazer realmente o professor regente como parte de todo o processo, como ali um profissional muito importante para o desenvolvimento do aluno com deficiência. Por quê? O professor regente, ele é o especialista do currículo. Ele é o especialista em português, ele é especialista em matemática, e aí então tem que somar forças com o professor especializado para a inclusão acontecer, para a atividade adaptativa, atividade adaptada, as adaptações, então tudo acontecer. É a união desses dois profissionais que faz com que a inclusão realmente aconteça dentro lá da sala de aula, lá no final, diretamente com o nosso aluno. E aí, esse um e 2
é o que eu falo sempre que é a nossa base, é o nosso arroz com feijão. Por quê? Isso a gente entende que todos os alunos têm que ter. O professor regente dentro da sala de aula e o professor especializado. Em atendimento no AEE e no ensino colaborativo, ou só no atendimento ali na perspectiva de ensino colaborativo, indiferente. Mas o professor especializado tem que existir na escola e o professor regente tem que estar lá com o nosso aluno, tá? E aí nós temos outros profissionais que entram nessa perspectiva do quê? Numa perspectiva de equidade. A cada um aquilo que ele necessita. E aí, então, o tradutor e intérprete de língua de sinais, né, o tradutor e intérprete de Libras, o professor interlocutor, que a gente chama, vem para fazer esse suporte linguístico dentro das escolas onde nós temos os alunos surdos, tá? E o profissional de apoio escolar, atuando dentro de duas perspectivas, tanto no apoio nas atividades escolares, que aí é esse apoio dentro de sala de aula, nesse suporte dentro de sala de aula, e também no apoio das atividades de vida diária, que então é a atividade escolar dentro de sala de aula, apoio das atividades de vida diária, banheiro, higiene, alimentação, locomoção, e autopreservação. Então, essa sustentação de vida diária dentro da escola. Então, esses são os profissionais, né, que nós temos disponível dentro da legislação para poder oferecer para os nossos alunos com deficiência. O 1 e 2, numa perspectiva generalista para todos, o 3 e o 4, a cada um aquilo que ele necessita, tá? Bem, então, como eu falei, o professor especializado em AEE é esse docente habilitado na área da deficiência especificamente, que vai fazer esse atendimento, né, educacional especializado. É ele que vai fazer o PAEE, né, o Plano Educacional Especializado. É ele que vai fazer os documentos de acolhimento das famílias, das reuniões. É ele que vai fazer com os pais a reunião de pais, participação na reunião de pais, para poder passar como que está o desenvolvimento dentro da sala de recurso, como que está o desenvolvimento desse aluno dentro da escola. É o professor especializado que vai fazer todo esse apoio e suporte ao regente da sala, aos outros profissionais. É ele que vai fazer o que nós chamamos de cultura inclusiva florescer e acontecer efetivamente dentro da escola, tá? A sala de recurso, nós temos então nessas duas modalidades, sala de recurso e modalidade itinerante, tá? A diferença das duas é que quando a gente fala de uma sala de recurso, a gente está falando de um espaço, de uma sala de aula, ou de uma sala específica para o atendimento do aluno. E quando a gente fala de modalidade itinerante, é uma sala de recurso também, porém ela não tem essa limitação, essa barreira física. Qualquer lugar da escola vira uma sala de recurso. Então, uma sala vazia, ociosa ali naquele momento que pode ser utilizado, vira uma sala de recurso. A biblioteca, o laboratório de informática, e aí eu até brinco lá quando eu vou falar com os gestores, a sala do diretor pode virar uma sala de AEE, a sala da coordenação, a sala dos professores, o pátio, debaixo de uma árvore, um quiosque. Então, quando a gente tem essa modalidade itinerante, nós temos aí, então, a escola inteira como uma sala de recurso. E quando a gente denomina sala de recurso, é realmente aquela salinha especificada, específica para esse desenvolvimento. Dentro da sala de recurso, lá no AEE, o que que o aluno vai fazer? Vai ter um ensino personalizado, vai ter estratégias e metodologias voltadas para ele e uma acessibilidade na aprendizagem. Sala de recurso não é sala de reforço,
tá? Dentro da nossa perspectiva, é muito importante a gente ter essa clareza que sala de recurso não é sala de reforço. O que que então nós vamos trabalhar dentro da sala de recurso, dentro desses três pilares? Nós vamos trabalhar num enfoque de habilidade, desenvolver habilidades de suporte para que esse aluno esteja dentro da sala de aula. Tem muita mãe que chega lá na diretoria e fala: Eu quero tirar meu filho da sala de recurso porque ele só brinca. Ele vai lá só para ficar jogando joguinho. Ele vai lá só para fazer massinha. Ele vai lá só para ficar brincando junto com outro aluno. Porém, tudo isso são habilidades para que ele possa permanecer dentro da sala de aula. São habilidades do quê? Para ele sustentar a atenção, para ele poder permanecer mais tempo com foco em uma atividade. Então, toda a atividade sendo desenvolvida dentro da sala de recurso é uma atividade parapedagógica, é uma atividade nessa perspectiva de desenvolvimento de estratégias e metodologias para o aluno poder se virar dentro da sala de aula. E assim, se virar nessa perspectiva do quê? De autonomia, dele conseguir ir para a sala de aula no contraturno dele e poder sustentar mais atenção, permanecer mais tempo sentado, socializar com outras pessoas. Então, tudo isso, tudo lá que a gente quer de resultado dentro da sala de aula, nós trabalhamos especificamente lá na sala de recurso. Treinos de acessibilidades. Ah, então nós temos um aluno cego. Ah, então ele vai começar a utilizar o leitor de tela. Lá na sala de recurso, ele vai começar no computador, ver como que liga, começar a se acostumar com esse leitor de tela. Ah, lá na sala de recurso do surdo, do aluno surdo, nós vamos fazer o quê? A aproximação, o letramento visual, né, dentro ali da perspectiva. Ele é um usuário de língua de sinais, então nós vamos ajudar ele nesse entendimento da língua de sinais, nesse entendimento de português como segunda língua. Então, não é sala de reforço, tá? É onde ele vai ter ensino personalizado. Ele vai ser olhado como único, em específico, vai ver quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, e nisso a gente vai trabalhar práticas pedagógicas e parapedagógicas para que ele possa desenvolver essas habilidades que a gente necessita, tá? O professor especializado no projeto de ensino colaborativo, nessa perspectiva de AEE estendido. Então, ele vai apoiar o professor regente na acessibilidade curricular, ele vai auxiliar nas definições de apoios, metodologias, estratégias, recursos, tecnologias assistivas. Então, ele vai trazer todas essas perspectivas, tá? Ele auxilia ele participa na elaboração do cronograma de AE, uma aula. Então, hoje, o aluno dentro do AE, ele pode participar de 2 a 6 aulas. Então, 2, 4 ou 6. O professor especializado no ensino colaborativo e no AE são eles que vão definir, eles que vão olhar para o aluno, entender se ele precisa de atendimento individual, coletivo, 2 aulas, 4 aulas, 6 aulas. Então, é ele que vai fazer essa elaboração de cronograma de participação. É ele que vai acolher também a família, vai ajudar nessa mediação entre família e escola e participar das formações com docentes orientando os processos de ensino-aprendizagem. É o professor especializado que vai ajudar o seu parceiro, o seu colega de profissão, no desenvolvimento do ensino-aprendizagem do aluno com deficiência dentro de sala de aula. Nós falamos lá que o professor do ensino colaborativo, ele é o guardião da inclusão, ele é o guardião do desenvolvimento educacional do aluno dentro da escola, tá? O professor regente é o professor lá nos anos iniciais, o de pedagogia, o de artes, o de educação física, indo lá para os anos finais, o de história, o de geografia, e ensino médio de física, química, biologia. Então, é esse professor
que tem ali a sua disciplina específica e que comumente não tem ali um estudo voltado para a educação especial. Ele é o responsável em fazer a acessibilidade curricular. Então, aí, nesse ponto, eu sempre gosto de lembrar, né? Quem faz a acessibilidade curricular do estudante? É o profissional de apoio que está dentro de sala de aula com ele? Não, não é. Nós temos aí um erro muito grande acontecendo dentro da escola. Por quê? O professor acaba delegando para aquele profissional que está do lado do aluno fazer essa acessibilidade curricular, mas não é dele, não é desse profissional, não é competência dele, é competência do professor regente, porque o professor regente, ele é o responsável, ele é o especialista na área específica da aprendizagem. É ele que vai entender o que que o aluno precisa entender daquela disciplina, entender daquele conteúdo, quais são as habilidades que o aluno precisa trabalhar, que ele precisa consolidar. Então, é o professor regente, não é o profissional de apoio que está do lado do aluno dentro de sala de aula. O nome, a legislação, a, a nossa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a LBI, ela é muito clara em qual é a função do profissional de apoio escolar. É apoio, não é regência, não é o profissional que faz a atividade. Ele é um apoio na execução, ele é um apoio no desenvolvimento interpessoal do aluno dentro da escola. Não é ele a regência. A regência é do professor. Então, enquanto a gente realmente não bater nessa questão, não fixar essa questão, a gente vai continuar ouvindo dentro das escolas. Eu tenho 30 alunos e um aluno com deficiência. Porque o professor, quando ele passa essa responsabilidade de acessibilidade curricular para o profissional que está do lado do aluno com deficiência, ele deixa de ser o regente da disciplina para aquele aluno. Ele passa o aluno para o outro profissional e deixa ali de fazer a participação em comum. Inclusão é todos juntos no mesmo espaço, respeitando os limites de cada um, todos trabalhando em conjunto e em sintonia. Então, quando eu pego, então, não tem como ter dois regentes. Quando a gente fala de uma orquestra, não tem dois regentes no mesmo momento regendo a mesma orquestra. Ou um rege, ou o outro rege. Dentro da educação é a mesma coisa. Não tem como eu ter dois professores, um lá específico para o aluno com deficiência e outro para a sala de aula, porque aí a gente comete exclusão dentro da inclusão. A gente exclui numa perspectiva de incluir. Então, por isso que professor regente é o responsável por todo o desenvolvimento educacional do aluno com deficiência, com o apoio do professor especializado, tá? Então, intérprete de Libras é o profissional ali que vai fazer a tradução, né, na língua de sinais para o surdo, para os estudantes com deficiência auditiva e surdos cegos, né, que estão ali dentro das nossas escolas. Aí o profissional de apoio escolar, ele não exerce função de monitoria, docência, intervenção pedagógica. O papel dele é auxiliar nas rotinas e promover a autonomia e interação dos alunos com os demais, tá? O AVD, o de vida diária, é que na realidade hoje, na perspectiva da nossa legislação, esse é um profissional que vai executar essas duas atividades, dentro e fora de aula, e fora da sala de aula. Então, fora de sala de aula, ele vai olhar ali
o auxílio na alimentação, na higiene e na locomoção, e dentro da sala de aula, o apoio no desenvolvimento das atividades escolares e na interação social. Dentro de toda essa perspectiva, né, nós trabalhamos também com níveis de suportes específicos, tá? Então, nós temos ali a categorização de nível 1, nível 2, nível 3. E aí é importante deixar claro que esses níveis não são os níveis que a área da saúde utiliza. Então, nós temos lá, às vezes, alguns alunos nível de suporte 2 que para nós, nível de apoio educacional, vai ser nível 1, porque ele é autônomo. Então, o que que significa esse nível 1, nível 2, nível 3? A quantidade de autonomia que esse aluno tem. Então, o aluno nível 1, ele é capaz de realizar a maior parte das suas atividades sozinhos, necessitando de pouco apoio dentro do ambiente. O 2 já necessita de mais apoio, um apoio que a gente vai chamar de substancial. E aí, o nível 3 é um nível de apoio substancial e contínuo. É um aluno que precisa de um apoio a todos os momentos. Porém, a gente não pode esquecer do princípio da autonomia, tá? O princípio da autonomia, do desenvolvimento de autonomia dos alunos com deficiência. Então, quando chega lá para gente pedidos de profissionais de apoio, principalmente o AVD, o de vida diária, nós fazemos muito um olhar de análise de princípio de autonomia, né, para esse aluno dentro do desenvolvimento da escola. Porque a presença do profissional tem que ser para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo do estudante dentro do ambiente escolar. Tá? Uma novidade que então a nossa legislação tem, e aí eu já vou encaminhando para o final, né? E também para poder abrir aí um espaço para que vocês possam fazer as perguntas, que geralmente sempre tem algumas. Então, e aí uma novidade que essa legislação traz para a gente, que é uma coisa inédita, tá? Porque nas nossas antigas legislações, nós não tínhamos nada especificamente falando do PEI, tá? Do Programa de Ensino Integral. E nessa legislação ela traz muito bem trabalhada isso, e aí é uma questão de grande embate, né, dos alunos e das instituições com as escolas de ensino integral, é a liberação desses alunos para as terapias. E aí, então, essa legislação, ela traz lá que a escola poderá flexibilizar a carga horária do estudante que necessitam de tratamento médico-terapêutico. Então, institucionaliza a liberação desse aluno para a terapia, tá? Porque isso antes era muito da consciência de cada gestor, de cada diretor, e hoje nós temos essa prerrogativa dentro da legislação da educação especial. Então, o aluno faz terapia, não é porque ele faz terapia que ele não pode participar do programa de ensino integral. Tá? Ele pode, ele deve, se assim for o desejo dele e da família. Claro que aí a gente sempre trabalha dentro de uma perspectiva de entendimento, né, do quanto isso é frutífero para o aluno. A gente não pode esquecer que o PEI, ele é 8 horas. E aí, se eu tenho um aluno que faz terapia todos os dias, né, meio período, a quantidade de aula que esse aluno vai perder é muito grande. E a gente não pode, né, tirar do nosso horizonte que a escola é para o desenvolvimento da educação. Então, nós temos que garantir a presença desse aluno dentro das nossas escolas, principalmente acolhendo ali dentro das escolas PEIs, mas sempre entendendo é, o,
a necessidade do nosso aluno, a disponibilidade da escola, então sempre equilibrando esses dois fatores de carga horária da escola e a quantidade de terapia, porque os dois são importantes. A escola é importante e a carga de terapia, a carga médica, né, desse aluno também é de extrema importância. Então, às vezes a gente se depara em algumas situações mais pervasivas que a gente tem que entender se esse é realmente um modelo ideal para o desenvolvimento do aluno, tá? Mas nós temos hoje essa prerrogativa para que o aluno possa se ausentar da escola para tratamentos terapêuticos e tratamento médico. Bem, eu quis trazer aí para vocês toda essa esse ecossistema que acontece, sem ficar trazendo uma perspectiva muito legalista de trazer a legislação para vocês, artigo por artigo, mas nessa perspectiva de trazer aí para vocês um olhar para a legislação, num desenvolvimento melhor, maior, focando numa questão de entendimento da legislação do que um, uma questão legalista mesmo de ficar lendo a legislação, né? Espero que eu possa ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho da educação especial que acontece dentro do estado de São Paulo, né, dentro das escolas estaduais, e aí é importante eu frisar isso. Tudo que eu falei aqui para vocês acontece dentro das escolas estaduais, tá? Não acontece dentro do município. O município, ele tem ali a a sua configuração, a sua política de educação especial específica com os seus desenvolvimentos. Então, tudo que eu falei aqui para vocês acontece dentro das escolas estaduais, tá bom? Então, acho que vou deixar um tempinho aí para perguntas, para ver se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar. Eu gostaria de perguntar, Diego. Eu posso tentar sair da sala e voltar rapidinho para ver se a câmera volta? Que aí é melhor. Rapidinho, eu vou tentar sair e voltar, Guarda, tá bom. tá bom? Tá bom. Pessoal, aproveitem para assinar a lista de presença enquanto ele não volta, por favor. Bem lembrado, Wagner. O Wagner já pôs gente aí no chat, a lista de presença, tá bom? É muito importante vocês assinarem para que a gente tenha a comprovação de todos que estão aqui e também para que vocês tenham o nome de vocês no certificado, tá bom? Não, não, não foi. Vou pedir desculpa, gente. Eu vou ter que ficar com a fotinha mesmo, tá? Mil perdões. Fica tranquilo, tá bom? Tem uma mão levantada já. Tem algumas perguntas aqui no chat também, mas eu vou esperar o pessoal que quer abrir o áudio para falar primeiro e depois eu falo as do chat, que são poucas, tá bom? Quem Tá bom. tiver, quem quiser já perguntar para o Diego, pode falar. Pode falar, Elo. Oi, Diego, tudo bem? Eu sou pedagoga lá na Fundação, né? Atualmente eu trabalho na área da saúde, então eu não estou nessa parte educacional, mas a minha dúvida eu tenho muitas crianças que eu atendo que vêm de territórios muito distantes, né? Então, por exemplo, elas estudam à tarde e vêm no período da manhã. Então, elas vão só para a terapia e voltam correndo para a escola. No caso, eu tenho uma família que tem bastante dificuldade de
ter esse acesso de manhã, de ser qualitativo, até porque é no primeiro período que as crianças conseguem vir até a fundação. E elas não podem. Antes elas estavam no período da tarde, a gente teve que passar para o período da manhã devido à escola, mudança de horário, né? E aí a minha dúvida que eu fiquei, né, se com essa PEI eu conseguiria flexibilizar os horários para essa família, para que as crianças venham no período da tarde e falte na escola nesse dia. Porque o que a família traz para mim, né? Ela não consegue levar para a escola, porque ela teria que tirar 2 horas antes para poder fazer o trajeto até a fundação, porque a fundação é um território distante do dela. Então, a minha dúvida é, a escola poderia flexibilizar nesse caso, liberar essa criança toda segunda-feira para ela estar na fundação às 3 horas? Que daí, no caso, ela teria que faltar esse período todo. Sim, tá? Sendo ali, que foi o que eu finalizei falando, né? Uhum. Traz essa inovação, porque era sempre uma coisa muito debatida dentro da secretaria, entre os supervisores, tudo, se pode, não pode, libera, não libera, como que faz. Então, foi visto isso, e aí essa legislação, no final do ano passado, ela trouxe essa perspectiva, tá? Ela trouxe esse olhar para que sim, né? Pelo menos uma vez na semana, esse aluno possa sair, ele possa. Deixa eu- Acho que deu uma travadinha no áudio. Mas agora estamos conseguindo te ver. O áudio não está saindo. O áudio está mutado. E Pronto, agora estamos entrei no conseguindo celular. te ver. Isso. Então, sim, nessa perspectiva, hoje, com a resolução 129, sendo escolas do Estado, tá? Tem essa liberação, sim, nessa prerrogativa de que traz esse estabelecimento que o aluno, a escola pode flexibilizar, sim, o horário desse aluno para que ele possa fazer o atendimento terapêutico, porque a gente entende que o atendimento terapêutico ele é complementar. E dentro da nossa agenda aí da educação, as nossas metas de educação, nós temos um olhar de que para 2035, novamente sendo ressalvado a necessidade de 80% da rede como um toda brasileira se tornar PEI. Então, cada vez mais a gente vai ter as nossas escolas, sejam estaduais, sejam municipais, nesse direcionamento de se tornando PEIs. E aí, como que fica a inclusão desse aluno? Então, a gente tem que pensar nisso e flexibilizar, sim. Claro que aí volto lá naquilo que eu falei. Quando eu tenho um aluno que aí é todos os dias, a gente já começa a pensar que talvez esse modelo não sirva para esse aluno e a gente pensar em alguma outra estratégia, em alguma outra saída para essa situação. Mas, sendo um dia na semana, a escola tem que flexibilizar, sim. Aí, no caso, cabe o diálogo com a escola, informando a necessidade, como de costume. Isso mesmo. E até, caso necessário, solicitando ali o auxílio da própria unidade regional de ensino no entendimento da legislação da educação especial. Obrigada. Nada. O próximo que levantou. Mas alguém vai com a mão levantada. Pode falar, Sérgio. Oi, boa noite. Primeiro, parabenizar o Diego pela explanação, foi interessante. Só que eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora. E o Estado aqui é uma questão extremamente complicada para nós aqui. Por quê? Em primeiro lugar, no Estado, aqui eles consideram como a pessoa com síndrome de Down não tem direito ao professor de apoio.
ele só tem direito quando ele tem um quadro do espectro autista, sendo que a gente sabe que só 5% da síndrome de Down tem o espectro. Então, isso é um tanto quanto complicado. E a minha pergunta é, quando você falou sobre a questão do professor de apoio, que fica do lado do professor regente, que ele não auxilia, mas na legislação 13.146, ele diz que ele faz parte. E, na verdade, o professor de apoio, esse projeto que foi introduzido no Brasil, a gente sabe que é baseado no projeto Roma, feito em Málaga, na Espanha. Que se a gente ler o artigo sobre o projeto, existe uma intervenção, sim, do professor de apoio, que ele é um elo de comunicação, não só pedagógica, como também da questão que você falou da inclusão, essa coisa toda. E aí, eu fiquei lembrando, você falou que tem que ser o professor de matemática, que geralmente, professor de matemática, de ciências, essas coisas, que não tem, vamos dizer assim, às vezes, a especialização em educação especial. Então, como é que esse professor, que não tem esse embasamento, ele pode dar uma aula, principalmente para uma pessoa com síndrome de Down, como botar em matemática, sendo que uma pessoa com síndrome de Down ele não consegue trazer do abstrato para o concreto e do concreto para o abstrato. Como é que um professor desse, que não tem esse embasamento, pode jogar uma matéria para uma criança e a criança aprender? Não tem como. Por isso que eu pensei do professor de apoio, estando ali dando suporte e conversando com o professor regente para justamente facilitar isso. Isso é uma grande luta que a gente tem aqui em Juiz de Fora. Hoje a gente conseguiu em Juiz de Fora que o professor de apoio no município seja um professor especializado, que antigamente eles falavam que era o colaborador, porque eles entendiam que o professor de apoio era só para trocar a fralda e limpar o aluno, que infelizmente não liam o resto do texto. Então, essa é a minha pergunta que eu tenho. Como é que funciona, que eu não entendi direito como é que é o sistema de vocês? Obrigado pela... Imagina, eu que agradeço a pergunta. Aqui no estado de São Paulo, nós não temos essa perspectiva de dupla regência, tá? A gente até foi debatido ano passado sobre esse olhar, porém, nós não trabalhamos nessa perspectiva de dupla regência, nós seguimos ali o estabelecido dentro da própria... do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, trazendo esse papel do profissional de apoio escolar. Então, para nós aqui, o professor regente é quem vai fazer todo esse cuidado pedagógico. O professor regente, ele não entende das questões específicas da educação especial. Por isso que nós temos o professor do ensino colaborativo, que é para dar esse suporte para esse professor. Então, eu não sei as especificidades de um aluno com síndrome de Down, mas o professor especializado dentro da escola sabe. Então, na troca de experiência entre pares, esse professor especializado vai auxiliar o professor regente no desenvolvimento dessas atividades. Então, Então, quando o professor lá vai fazer o anexo, que agora mudou o nome, antes a gente chamava de anexo 3, que é a adaptação curricular. Agora, nessa legislação, veio como PEI, né? Plano Educacional Individualizado. Quando o professor está fazendo lá o seu planejamento de aula e ele vai fazer o PEI do aluno com síndrome de Down, ele vai chamar o seu colega de educação especial que está ali dentro da escola e vai debater com ele, como que eu faço isso? Como eu passo isso para o aluno com síndrome de Down? Você pode ir lá numa aula comigo, me ajudar, olhar, observar, me dar dica, ver como que tá? Ele pode. O professor especializado pode entrar lá a convite do regente para ver, não fazer por ele, mas para ver e dar todo esse suporte para fazer o que a gente vai... uma capacitação em serviço para o desenvolvimento sem a perspectiva de querer tornar o regente um especialista em deficiência, mas que ele saiba e tenha todo o suporte para fazer a adaptação curricular acontecer. E aí, do lado do aluno, tem o profissional. Porque o que a gente entende?
uma vez que quem faz o PEI, quem faz a parte pedagógica é o regente com o auxílio do especialista, quem está do lado do aluno é o profissional que vai auxiliar na execução da atividade, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz, tá? Então, essa é a perspectiva da nossa legislação aqui. Então, a gente existe também aqui dentro do nosso estado uma corrente que debate a necessidade de ser um professor pedagogo, tá? Alguns colocam um professor pedagogo, outros colocam um professor especialista. Então, tem aí colocando essas duas figuras. Então, tem uma movimentação política sobre isso, mas hoje, na nossa legislação, o que é posto é seguir no Estatuto da Pessoa com Deficiência como profissional, entendendo que toda a parte pedagógica é do regente e não do apoio. Obrigada, Diego. A mão da Elô está levantada, não sei se esqueceu ou se quer dizer mais alguma coisa. Quer dizer mais alguma coisa, Elô? Não, ficou levantada mesmo. Tá bom. Então eu vou para o chat, tá? O chat tem uma dúvida que está escrito assim, da Gabriela. A partir de qual idade? Eu entendo que ela deve estar perguntando sobre a partir de qual idade vai para o AEE, né? Creio que seja isso. Se não for, me corrija aqui, Gabi. Desde o primeiro ano. Entrou no primeiro ano, a escola já tem que oferecer o AEE para o aluno. Então, desde o início do desenvolvimento da vida escolar. Então, na nossa perspectiva do Estado, entrou no primeiro ano, é aluno com deficiência, tem que ser encaminhado para o AEE. Ok, é isso mesmo, ela confirmou que é exatamente isso. Aí o Sérgio, ele colocou aqui, né, uma afirmação de que o profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Isso. Então, Nossa perspectiva é essa mesmo, desse profissional. Isso. A Suelen colocou. Que bom que em Minas está tendo essa observação. Em São Paulo está no caminho contrário, trocando professor de apoio por profissional de apoio nível médio e terceirizado. Esse foi só um comentário dela, tá bom? Sim. Então é isso. No chat, somente isso. Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta para o Diego? Pode abrir o áudio, levantar a mão, pode mandar aqui no chat. Bom, mas desde já, Diego, a gente quer te agradecer, porque realmente foi muito esclarecedor, né? E é muito bom também, que nem o Sérgio, né, que levantou a mão, a gente saber que tem pessoas de outros estados e que funciona de outra forma em outros lugares, né? Porque abre margem para a gente discutir mesmo, né? O que funciona num espaço, num estado, o que não funciona no outro. É igual você disse, o que funciona lá para eles atualmente já foi discutido aqui e até então, né, não se leva. Então, é muito importante isso, né? Porque a gente consegue entender melhor como está funcionando essa dúvida da PEI, né? Dos meninos serem liberados da escola para estarem realizando as terapias, é uma dúvida que assola os profissionais, entendeu? Da terapia. Então, por isso que eu achei muito importante te trazer mesmo, que é para também aliviar os corações, né? De que dessa vez, sim, a gente tem essa flexibilização, obviamente, sem violar nem um direito e nem o outro, né? Sim, com certeza. E aí, assim, ó, voltando à questão do profissional, para nós aqui no estado de São Paulo, a gente tem que entender muito bem e fazer esse debate especificamente, porque entendendo uma questão de política pública e indo para uma questão de política pública, o profissional de apoio dentro da escola ser um professor especializado gera uma demanda de uma política pública
expressiva que nós, no estado de São Paulo, não temos a capacidade técnica de sustentar. A gente não pode esquecer de que nós temos salas de recursos sem professores, porque nós não temos profissionais de educação especial formados o suficiente para poder atender escola municipal, escola estadual, OSCs. Então, na área da educação especial, nós estamos sofrendo uma carência de profissionais muito grandes para o trabalho especificado, né, específico em cada deficiência. E isso é uma questão muito particular do estado de São Paulo, entendendo que a gente está falando da maior rede educacional do Brasil. Né? O estado de São Paulo é a maior rede educacional do Brasil. Então, isso é levado muito também para os debates, para os espaços públicos, né? Para os debates de políticas públicas. Certo. A Isa levantou a mão, eu acredito que é provavelmente a última pergunta. Isa, quer falar para a gente poder finalizar? Oi, boa noite. Boa noite. Que bom ver você, Diego. O meu filho teve o privilégio de estudar na escola, ainda está estudando, né, o último ano no Reverendo Carlos José Nogueira, onde você foi diretor. Então, foram anos muito bons, né, de apoio e de aprendizado e de inclusão também. Né? Agora, a minha dúvida nessa questão do professor regente, do primeiro ano ao quarto ano, quando é somente um professor, eu acho que fica mais fácil. Agora, a partir do sexto ano, isso se torna mais difícil, né? Porque são vários professores envolvidos e nem todos estão dispostos a. E como que funciona, então, essa questão do professor regente a partir do sexto ano? O Pedro, na verdade, já está no último ano, né? No terceiro. Mas até então eu não sei quem é professor regente, como que funciona isso. Gente, como passa rápido, o Pedro já está no último ano, meu Deus! Nossa, passou um flash agora aqui de lembrando do Pedro chegando, da gente fazendo todas as adaptações e correndo tudo para poder acolher ele dentro da escola. Nossa, passou um flash agora. Nossa, que bom, Isa, que bom encontrar, que bom saber que o Pedro aí já está indo para o terceiro médio. Nossa, fico muito contente, muito feliz. Bem, eu pensei que não tivesse AE no terceiro, né? No primeiro ano, no segundo e no terceiro, e foi assim, para mim uma surpresa, porque tem, né? Tem. Está sendo muito bom. No estado, a questão do AE para a gente é do primeiro ao último ano do aluno. Todo o percurso do aluno ele tem que ser apoiado dentro do AE. É aquilo que eu falei, é o nosso arroz com feijão, é a nossa base. Professor especializado e professor regente. É os dois ali juntos. Nós, como eu falei lá no meio da apresentação, a política pública desenhada é muito linda. A aplicabilidade, nós temos profissionais e profissionais. Essa legislação ela voltou com um anexo que agora a gente chama de PEI, né, do Planejamento Educacional Individualizado, que na legislação antiga, na Resolução 21, tinha caído, tinha sido suprimido esse documento. E foi observado que não foi legal, porque gerou realmente essa questão de muitos professores especialistas não realizarem a adaptação como teria que ser feito. Então, nessa legislação agora, na 129 de 25, retornou novamente essa documentação, por quê? E vindo realmente com uma questão de obrigatoriedade. Então, o professor especialista, ele é obrigado a realizar a adaptação curricular. Então, dentro do percurso pedagógico dele, dentro do percurso de adaptação, de planejamento dele, ele é obrigado a parar,
e pensar no aluno, na prática com um aluno com deficiência. Mas isso é ali setembro, outubro do ano passado, para cá, que voltou essa obrigatoriedade, para que possa se ter esse enfoque e para que os professores regentes assumam realmente a responsabilidade para com os alunos da inclusão e também assumam o seu lugar dentro do ecossistema educacional. Então, a gente tem feito muita formação com os professores especializados, muita formação com os diretores de escola, coordenadores, para que eles possam realmente cobrar, e não só cobrar, mas também apoiar o professor num adequado planejamento para o aluno dentro lá da sala de aula. É uma coisa que foi retomada. Então, 2 anos atrás, lá na Resolução 21 de 23, esse documento meio que foi suprimido, e aí viu-se a necessidade do retorno desse documento, e hoje a gente tem ali uma cobrança constante dessa documentação. Certo. Obrigada, Isa. Bom, pessoal, eu olhei aqui no chat, pelo que eu vi não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma mão levantada, então eu creio que as perguntas foram respondidas, né? E muito esclarecedoras. E mais uma vez, Diego, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, pela clareza. Eu que agradeço a gentileza, o convite, né? E a oportunidade de poder estar aqui e apresentando e falando. Eu acredito que uma das missões dentro dessa pasta da educação especial é realmente poder esclarecer, né, toda essa política, todo esse desenvolvimento. Então, trazer aí, porque quanto mais clareza todo mundo tiver sobre a política, menos ruídos nas comunicações a gente vai ter e o processo educacional do aluno com deficiência, que é o nosso objetivo, pode realmente acontecer. Certeza. Ai, desculpa, gente. Tô tossindo. Com certeza. E a gente agradece muito, agradece todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. A gente ainda tem mais de 20 participantes aqui, e todo mundo que também já assinou, tá bom? Diego, muito obrigada pela disponibilidade. Eu acredito que a gente teria outros assuntos dentro desse para trabalhar e para discutir. Então, se você puder voltar mais vezes, a gente agradece. Claro, sempre que precisarem, só a gente ali acertar o tema, o que vocês precisarem, estou à disposição. Combinado. Gente, uma boa noite a todos. Boa noite.